Fala pessoal, aqui eu vou fazer uma poda de raiz, né? Para que seria essa poda? Para valorizar um pouco a planta, né? Já que essas raízes ficam suspensas, né? Elas não pegam na terra, então elas não agregam nada à planta em si, né? Então elas vão meio que morrendo com o tempo, algumas não. Eu deixei aqui até que tempo demais, porque toda vez, eu vou deixar para fazer o vídeo, vai adiando e acaba nunca fazendo. Mas aqui eu vou mostrar o procedimento, bem simples, né? Um estilete para remoção delas, um álcool para esterilização do estilete, uma cola para vedar onde que eu vou remover as raízes, né? A abertura, daria para passar canela ou até mesmo nem passar nada. Eu me sinto mais seguro passando a cola. Na minha opinião, é um risco a menos que teria para sua planta, né? Ou seja, qual que é o propósito disso? É deixar uma planta mais apresentável, né? Uma planta mais bonita. Remover todos esses fiapos, né? Toda vez que você vai fazendo levantamento de caudex, a planta vai sobrando essas raízes. Quando você retira, remove elas, fica uma planta mais bonita, mais apresentável, por assim dizer, né? Você vai removendo, fica uma planta mais limpa, mais bonita à vista, né? Então, eu vou iniciar o procedimento e no final eu vou colocar o antes e o depois de cada uma, né? No caso, essa daqui, né, essa arábico aqui, ela já tá secretando uma seiva, que é já como se fosse uma cola, né? Já vai meio que vedar o próprio caudex, né? Então, você pode usar sim alguma coisa para vedar, ou a própria planta, ela já, no caso dessa arábica, ela já secreta uma própria seiva, que é como se fosse uma cola, que já vai ajudar na cicatrização dela. Baby, you give me ice and fire.
Aqui eu vou deixar que eu pretendo encostar um pouco mais de terra. Eu quero esticar essas raízes um pouco mais para cá. Planejo fazer como se fosse uma cascata para esse lado aqui com essas raízes. Então eu preservei elas, né? Mas você pode perceber que a apresentação geral da planta mudou completamente. A minha arábica eu não tirei muita coisa, só tirei mais os que tiravam um pouco a estética dela, né? Mas já deu uma boa melhorada no aspecto, na apresentação da planta, né? Por exemplo, tem algumas raízes que são extremamente difíceis de tirar sem cortar o caudex. Aí eu prefiro esperar para quando eu levantar a planta, aí sim eu mexer, né? Por quê? Porque pode ser que quando tem uma raiz muito funda, muito lá dentro, você pode acabar fazendo um pequeno corte no caudex e aquilo vai entrar fungo. Como você não vai ver que você fez o corte, pode iniciar uma podridão na planta, né? Por isso que eu... Eita. Aqui, ó. A seiva dela é basicamente uma cola, né? Essa daí é a própria seiva dela. Só que essa daqui tem uma seiva bem superior, imagino por conta dela ser de uma espécie diferente, né? Então, essa daqui eu nem vou passar nada. As outras, o lugar que tiver muito grande, eu vou passar o lugar que tiver muito grande, eu vou passar uma cola instantânea. E o lugar que tiver um pouco menor, assim, eu vou passar um pouquinho de canela, né? Aqui, ó. Essa, no caso, é a minha terceira planta, né? Ó como que a apresentação dela mudou completamente. Depois eu ainda vou dar alguns retoques, tirar algumas outras raízes, mas basicamente é isso, ó. A planta, ela muda completamente a apresentação dela. Claro que, como eu citei, tem uma raiz aqui dentro que eu gostaria de ter tirado, só que ela está muito próxima do caudex. Talvez eu acabe machucando onde que não deve. Então eu espero uma próxima vez que eu levantar mais o caudex dela, né? Eu gosto desses caudex que ficam um pouco espaçado, enfim. Na verdade eu tenho de tudo, né? Eu faço um pouco de cada tipo de caudex. Eu também procuro evitar eu cortei a raiz ou puxar. Porque depois eu vou explicar um pouco melhor o motivo de você não poder arrancar matos que estão muito enfincados na terra, arrancar assim puxando, o porquê. Mas resumindo, eles serviriam mais ou menos como se fosse uma linha, a raiz dele forma como se fosse uma linha, e se eles está entrelaçado e você puxa essa linha, ela acaba fazendo o quê? Cortando o caudex da sua planta debaixo da terra. É um lugar que você nem vai ver e possivelmente vai iniciar uma podridão. Muito possivelmente, né? Por isso que eu não gosto de arrancar, né? Matos muito grandes. Eu prefiro tirar a planta, vamos supor, do vaso. Ou, formou um mato muito grande. Eu vou, corto o mato, num lugar onde ele não vai brotar, deixo as raízes até eu fazer a troca do substrato, aí eu já removo com cuidado. Continuando, por que eu acho que deve ser vedado na hora que você faz uma poda com cola? Nota que essa daqui eu não passei absolutamente nada, né? Foi só a base do corte bruto. Ela fica uma cicatriz por muito tempo, coisas de 2, 3 anos. Já, por exemplo, uma planta que foi passada a cola, essa cicatriz aqui é bem menor. Quando cair essa casquinha, ela já vai estar com a textura do tronco da planta, né? Então por isso que eu costumo passar direto, né, a cola. Claro, tem gente que não gosta e tem gente que passa. Aí fica a cada um. Tanto que algumas podas de raiz eu fiz sem vedar, né? Ela fica com acabamento um pouquinho ruim, né? Ela fica com
com um acabamento como se fosse uma madeirinha, né? Aqui, ó. Já outras podas de raiz, por exemplo, que eu fiz com a cola, que essa foi uma raiz que um gato mexeu e acabou apodrecendo. Deixa eu focar aqui. O gato mexeu e acabou arranhando, acabou apodrecendo. Ela já tem uma recuperação muito melhor. Ela já ganha uma textura de tronco. E na minha visão, isso é bem melhor para cuidar da sua planta, né? Mas enfim, basicamente era isso. Espero ter ensinado alguma coisa, ou pelo menos agregado alguma coisa. E falou para vocês. Lembrando, fazendo um pequeno adendo, né? No caso, o que pode ser bom para um produtor, para mim, pode não ser bom para outros, né? Então, é tudo questão de vocês testarem, né? Ver o que realmente funciona, o que não funciona. E é isso aí. Só queria adicionar aí. Olha o tamanho dessa flor aqui. Cara, aberta. Ela fica quase o tamanho da palma assim da mão. É muito grande essa flor comparada às outras, né? Quando ela abre, que agora ela tava ali no sol, então ela tá bem murchinha. Mas quando ela abre, ela fica bem grandona, cara. Sem contar que dá uma olhada no tamanho aqui da onde que sai a vagem. Ele é muito grande, cara. Ela começa com as bordas pretas, depois ela fica totalmente vermelha depois que abre, né? Mas enfim, era isso, pessoal. Valeu, obrigado e falou.